De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Hoje o nosso programa está com a professora Magali Taitson e nós estamos falando aqui sobre os desafios do mercado de trabalho. Mas antes de eu voltar a esse bate-papo, eu queria deixar um forte abraço para esses irmãos que estão aí na tela. Olha só, da Gastronomia Aquilo, Oswaldo e Luci. É a Fabiana e o Fábio. Atendimento VIP. A Gastronomia Aquilo do Oswaldo e da Luci funciona de segunda a sábado, das 11 da manhã às 16 horas. E o cardápio é aquele cardápio caseiro, né? Às terças-feiras tem ênfase nas massas, quarta-feira na comida mineira, quinta-feira ênfase na comida árabe, sexta-feira peixes e frutos do mar e no sábado a tradicional feijoada, sempre acompanhado de sobremesas maravilhosas e desse atendimento aí VIP, diferenciado. Sucesso, um grande beijo também para o Oswaldo e para a Luci, por essa família linda, que trabalhar em família também é um complicador, às vezes, né? Às vezes. A gente tem que gerenciar uns conflitos ali. Faz parte, não é isso? Faz parte. E a Gastronomia Aquilo, Oswaldo e Luci, é conhecida na cidade? Há muito tempo, Há nossa. muito tempo, né? Eles estão ali na Rua Duque de Caxias, já tiveram em outros endereços, mas é ponto de referência de boa alimentação e excelente atendimento. Professora Magali, saímos então... Falamos da área da educação, falamos aí de um desafio. Criatividade faz a gente pensar em outros caminhos. Dificuldades? Dificuldade também. Na verdade, Rita, eu ficava me perguntando muito, quando surgiu até a própria ideia do brechó, foi justamente movida por essa questão assim, eu queria criar uma renda alternativa, eu queria uma outra forma também de encarar as coisas da vida, porque eu venho me aproximando da aposentadoria. Uhum. Eu já passei de 30 anos no magistério, só não me aposentei ainda porque, como eu comecei muito jovem, ainda não tenho a idade que a lei pede. Então, nessa onda, eu já comecei, desde o ano passado, a pensar assim, puxa, a partir do ano que vem, eu estou de licença-prêmio para me aposentar. E como que vai ser isso? Porque eu comecei a analisar muito os meus colegas próximos, assim, que alguns se aposentavam e não sabiam o que fazer da vida. Aliás, muitos nem se aposentavam. Podiam e não se aposentavam porque não tinha uma perspectiva, tinham medo, o que eu vou fazer quando eu me aposentar? E eu acho que a gente precisa aprender com as outras pessoas, isso vai facilitando o nosso caminho, né? O caminhar da gente se torna mais leve se a gente tiver a sabedoria de aprender com as outras pessoas. E eu tinha um pouquinho de receio, eu falei, meu Deus, a minha vida inteira eu fui professora, minha paixão, minha vocação, e quando eu sair da escola? Será que eu vou sofrer igual mãe, com aquela síndrome do ninho vazio? Será que eu vou ficar sem horizontes e com medo de entrar em depressão? Porque eu assisti algumas amigas minhas. Sim, quantas? As empresas hoje, em média, 2 anos antes do tempo do seu colaborador poder solicitar aposentadoria, eles já trabalham com essas questões, né, de um processo de sucessão, não só para a organização, mas também para esse colaborador. O que ele pode fazer? Que áreas ele gostaria de atuar? Justamente por causa dessas questões de doença, de depressão, entre outras coisas mesmo. E né? eu comecei a perceber que algumas colegas minhas não pediam aposentadoria, continuavam na ativa. Outras entravam de licença e retornavam. E eu fiquei analisando essa questão dentro da minha profissão, porque independente de qualquer coisa, eu imaginava assim, puxa, eu já contribuí muito. Fiz o meu melhor, posso não ter feito um trabalho de excelência, mas fiz aquilo que estava ao meu alcance. Com os recursos que com os você recursos tinha. que eu tinha. E eu ficava associando essa questão e pensando assim, meu Deus, eu tenho que também dar lugar para o novo. O jovem tem que entrar nesse mercado de trabalho. Até porque nós temos filhos nessa idade que estão começando agora. E eu ficava pensando, meu Deus, nós temos que aceitar
temos que sair desse mercado, não sair do mercado de trabalho, mas sair de um mercado para dar chance para o novo. E aí eu comecei a perceber que eu precisava dar chance de coisas novas para a minha vida também. Eu precisava ampliar meus horizontes, descobrir novos caminhos. E eu agradeço essa questão do brechó. Porque eu pensava assim, meu Deus, estamos em crise. Crise no município, quem está na ativa recebendo atrasado, recebendo parcelado, mas o aposentado recebendo muito mais atrasado. Eu não sei, né, até se todas as pessoas sabem dessa questão, mas o servidor público vive um momento muito difícil. E o servidor público aposentado, uma situação muito mais difícil. Porque ele não pode fazer greve, ele não pode impactar, né? Essa ação dele muito então limitada. Ele fica por último. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu me aposento e vou receber meu salário 2 meses depois da data. Eu continuo na ativa, então, porque mesmo atrasado, eu ainda recebo antes. E comecei a viver esse conflito dentro da minha cabeça, e o que eu vou fazer. E o brechó, graças a Deus, acontecendo. Mas lógico, gente, como ele é muito mais um conceito, ganha a pessoa que deixou a roupa com a gente, ganhamos nós, mas sempre assim, como é um valor bem menor, eu ficava assim, isso está muito bacana, uma proposta muito legal, conheci muitas pessoas fantásticas, mas eu posso mais, eu posso fazer outras coisas, eu não quero me aposentar e entrar em depressão. E aí, como Deus, eu costumo dizer que no meu time ele joga nas 11, ele começou a me dar uns insights e me mostrar novos caminhos. E aí você descobriu? E aí eu descobri o coaching, que a gente precisa falar disso assim, com muito cuidado, porque as pessoas falam assim para mim, Magali, mas agora tem coach para tudo. Eu falei, graças a Deus. É verdade. Ainda bem que tem coach para tudo. Coach para emagrecer, coach para carreira, coach que se chama life coach, é o coach que vai cuidar da vida pessoal, ajudar a pessoa nos objetivos. Mas o coach surgiu também, Rita, na minha vida. E é sobre isso que a gente vai falar também, né? Chegou ao Brasil mais ou menos no final da década de 80, início de 90, né? Mas as multinacionais sempre associaram o coaching aos executivos, né? Aos líderes, que precisava de alguma forma de uma nova performance, vamos dizer assim. E agora a gente está, ainda bem, graças a Deus, como a professora falou, estamos vendo coaching em todas as áreas. As pessoas dentro de uma organização, do nível operacional, estão podendo se utilizar dos benefícios do coach, não é isso? Mas o pessoal já deve estar curioso, né? O que é o coach, professora? Na verdade, eu queria até dizer para todos que estão nos assistindo que eu vou responder, mas que ela podia falar muito melhor do que eu. Nós combinamos que não íamos falar. Não, porque eu estou tendo o prazer de ter a professora Rita como minha mestre agora. Porque nesse caminho... Trocamos, ela já foi a minha. Olha só, nós fizemos agora... É um prazer falar sobre isso, porque a vida vai nos reunindo de uma maneira... Porque nós duas temos muito compromisso uma com a outra. Eu creio dúvida, nisso. Eu também. A vida tem nos colocado com muita responsabilidade uma com a vida da outra. Porque nessa minha busca eu resolvi me inscrever no MBA de Liderança e Coaching para conhecer melhor, porque eu fiz um pequeno curso de Liderança e Coaching que foi capaz de despertar em mim esse desejo de conhecer mais. E hoje eu faço o MBA e ela é minha mestre. Mas o coaching, na verdade, ele vem como um processo, né, que ajuda a pessoa a se conhecer melhor e sair de um ponto que às vezes ela está num ponto de estagnação e sair daquele ponto em que ela está. E o coach ajuda a conduzir essa pessoa a chegar naquele objetivo, naquele ponto que é a meta que ela tem, né? Então, basicamente, é alguém que vai trabalhar através de um objetivo, de uma meta. De uma meta que nós vamos descobrindo juntos com o coach, porque como cada um é cada um, meu objetivo pode ser diferente do seu objetivo. Então tem todo um trabalho primeiro de autoconhecimento, porque ninguém pode saber exatamente onde quer chegar se não sabe do seu potencial, se não se conhece ainda, né? Porque às vezes você traça uma meta e você não chega naquela meta traçada porque você não sabe exatamente nem quem você é ainda, né?
E é sobre isso que a gente vai falar agora no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, que nós voltamos com a professora Magali Taitson falando sobre o coaching e a carreira, a vida, essas questões. Já, aqui no programa No Mundo do Trabalho.